Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais da semana. E no Parla Mais, você sabe, a gente fala sobre política. E vamos tentar aqui conversar com um especialista, um cientista político, cientista social, que também é cientista político. A gente vai conversar com ele sobre as eleições agora de outubro no Brasil e no Piauí. Vamos saber alguns detalhes, algumas especificações desta eleição, como é que está o quadro nesse momento. E eu dou um olá, um alô para o professor Robert Bandeira. Tudo bom, professor? Tudo bem, Douglas. É um prazer estar aqui com você aqui no Parla Mais. O prazer é nosso, pode ter certeza. Professor, vamos direto ao ponto, né? As coisas já começaram a se movimentar no Piauí e no Brasil. Vamos começar pelo Brasil, depois a gente vem para cá, para Teresina, para o nosso estado. Qual é a avaliação que o cidadão pode fazer hoje do quadro político nacional? Isso, a partir de algumas pesquisas que a gente observa, tem um rol de pesquisas feito pelo CESOP da Unicamp, sempre que termina uma eleição, né? Isso já é de praxe desde 2002. Então, após 2022, nós observamos que o eleitor respondeu após a eleição primeiro, né, foi uma escolha, né, diferente do que vinha anteriormente em 2018. No caso, Bolsonaro perde, Lula ganha, mas essa vitória do Lula, né, ela ainda traz, por ser muito apertada, uma questão de antipetismo. Por que eu estou voltando ali atrás? Porque esse antipetismo ainda está presente. Então a gente observa muita adesão a Flávio Bolsonaro, por exemplo. Professor, o que a gente definiria como antipetismo? Eu estou lhe perguntando isso porque estava numa discussão, não, porque você é antipetista, porque o outro é antipetista. O que é o antipetismo na essência? Em palavras bem rápidas, o antipetismo é uma negação a uma postura, né, do PT em relação a políticas sociais, que essas políticas sociais elas deram entrada a pessoas negras, as pessoas LGBTQIA+. Então isso foi gerando algo que estudos, não só aqui no Brasil, mas desde os Estados Unidos para cá, vem trabalhando isso como questões valorativas. Então, ver, por exemplo, uma pessoa negra na universidade, ver uma pessoa LGBTQIA+, passando num concurso ou por cotas, isso incomoda muita gente. Isso é que é o antipetismo. Isso faz parte de uma questão do antipetismo. Então, o antipetismo, ele vem principalmente, mas não somente, dessa questão de valores. E aí você pode até medir, né? Como eu falei agora há pouco em surveys, né, em questionários, a gente consegue verificar esse antipetismo de forma mais nítida, né? Quando a gente coloca, por exemplo, pessoas que se alinham à direita, elas rejeitam muito mais casamento entre pessoas do mesmo sexo, são favoráveis à obrigação da religião e da Bíblia na escola, por exemplo. Então essas pessoas elas têm uma identificação maior, né? Ou seja, com o antipetismo, ou seja, elas se dizem antipetistas, né? Mas o que a gente também observa muito, professor, é que a pessoa às vezes taxa o outro de antipetista, não é por uma questão religiosa, não é por uma questão de cotas. Às vezes quando o sujeito se insurge, por exemplo, contra a corrupção, que está muito associada hoje ao petismo, ao Lula e à esquerda de uma maneira geral, aí a pessoa diz, não, é porque você é antipetista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Corrupção é uma coisa, mas a corrupção, em 2018, ela foi associada ao PT. Ou seja, se a gente observar a história, não que eu esteja dizendo que ele não é corrupto, mas se a gente analisar a história, essa corrupção não foi nem inventada, nem criada pelo PT. Não, claro que não. Mas o sistema partidário brasileiro, o eleitoral brasileiro, político, ele já acoita isso, já acolhe isso. Ou seja, partidos que estão à frente no poder, eles estão mais vitrines, né? Então a gente olha, por exemplo... Você só pode chamar de corrupto quem está no poder. A oposição fora do poder não pode ser nem sequer acusada de corrupta, a não ser que no passado tenha exercido também o poder, né? E é até interessante a sua colocação, porque Bolsonaro, ele ocupou o poder, mas quem, por exemplo, se coloca à direita, não vê, na sua maioria, a corrupção no governo dele. Ou seja, associa a corrupção ainda hoje
mesmo ali em 2022, naquele momento bem crítico, né, da pandemia e tudo, ainda associa a corrupção a quem estava fora do poder, que era o PT. É verdade, né? é verdade. Então, às vezes, essas pechas se colocam muito mais como discursos para fazer eco na sociedade do que de fato, né? Não que eu esteja dizendo que não seja corrupto, mas que não somente ele é corrupto. Sim. Professor, a gente está falando sobre a eleição de 2018, mas, aliás, de 2022, no entanto, 2026 vai ser uma repetição de 2022, né? No sentido de que você tem os mesmos atores ali representados, o Lula continua lá e é candidato à reeleição, Bolsonaro está preso, não é candidato, mas tem o filho, e pelo que a gente vê nas pesquisas, está equilibrada essa disputa? É interessante sua pergunta, porque até 2014 a gente tinha uma polarização muito forte entre PT e PSDB. Né? Entre esquerda e esquerda. Você ali colocando uma... Na verdade, né, historicamente, o PT vem ocupar esse poder como centro-esquerda, né? Eu não diria nem esquerda de fato, a esquerda está ali no PSTU. Enquanto foi esquerda pura, não conseguiu, né? Não conseguiu, teve que se reformular para entrar no poder, né? E ali o PSDB e o PT fizeram muito essa questão até 2014. A gente vê, por exemplo, a vinda, né, seja do Temer, né, quando o Temer ele toma o poder, né, e ali fica aquele interregno ali até 2016, aprova algumas reformas que talvez não passasse no governo da Dilma, por exemplo, ou não fosse pautado. E ali a gente tem quem? Bolsonaro. Bolsonaro, ele é eleito, né, ele surfa nessa onda, porque o Temer ele não queria ser candidato, ele deixava bem claro que não queria sucessão. Até porque ele tem um projeto político bem maior, né? Seja dentro do PMDB. E ali, o que acontece? A gente vê o Haddad contra o Bolsonaro. O Bolsonaro ganha, o Haddad perde. Em 2022, a gente tem o mesmo cenário, mas com atores diferentes, né? Ou seja, o Lula e Bolsonaro. O Lula ganha. Novamente, a gente tem um cenário um pouco parecido, que é o filho do Bolsonaro, porque ele já não pode mais candidatar por estar preso, e o Lula. Ou seja, a gente está repetindo esse cenário, mas ainda poderia, não posso dizer ou afirmar, enquanto no campo das ciências sociais, que há um novo tipo de sistema político, mas a gente vê uma nova configuração a partir de 2018. Então, a partir de 2014. E isso é importante para a gente analisar, né? Os pesos são diferentes hoje, né? Muita gente não acreditava que o Flávio conseguisse decolar no sentido de sair lá praticamente do zero, e hoje está equilibrada essa disputa. As pesquisas mostram isso com Lula. A que se deve isso? Foi digamos assim, é a força do próprio Bolsonaro e do bolsonarismo? Digamos, eu não quero usar essa palavra fracasso, mas assim, a expectativa que se criou do governo Lula, desse Lula 3, foi muito grande, foi vendida muita coisa que não está sendo entregue. É por aí? Qual é a leitura que o senhor faz? É essa força do bolsonarismo ou é a fraqueza hoje, momentânea, da situação? Eu vejo num cenário que está dentro do próprio PT, né? Aquilo que a gente falou anteriormente. É o antipetismo, ou seja, ataca, na verdade, não que esteja dentro do PT, mas que chega nele, né? Que é o antipetismo. Hoje as pesquisas demonstram, estatisticamente, o maior inimigo do Lula nas eleições é a sua rejeição. Se você observa, por exemplo, nas últimas pesquisas, seja a Datafolha, seja a Quest, Genial Quest, né, o Poder 360, você vai observar que somente em alguma faixa é que você tem uma aprovação do governo. Nas outras faixas você não tem essa aprovação. Então a gente tem algo contra a eleição agora, né, contra o Lula, que é a própria rejeição a ele. Então há já até um consenso entre especialistas que essa rejeição ela é a maior barreira a ele poder transpor, né? Lógico, a gente ainda está chegando ainda para o primeiro turno, né? Então
o Senado do primeiro turno é diferente do Senado do segundo turno, por exemplo. Né? O segundo turno ele já é um outro cenário, quando as pessoas começam a verificar. E muitas vezes eu voto em um determinado candidato, por exemplo, o Kassab está apoiando agora o Ratinho Júnior. Né? Ele disse que o Ratinho Júnior vai ser o candidato dele. Aí imaginemos, Flávio Bolsonaro, Ratinho Júnior, outro candidato da direita, o Lula. Né? Então, quem está à direita pode esfacelar o seu voto. Pode, com isso, ajudar o Lula, né? E talvez no segundo turno, talvez quem vote em um desses candidatos possa não votar em Flávio Bolsonaro se ele chegar ao segundo turno. Uma projeção. Pode votar ou não ir votar, ou votar no Lula. Então, isso foi o que demonstrou, por exemplo, lá em 2022 veio muita questão da pandemia. Do que o governo disse que ia fazer e não fez, né? Então, lógico que a pandemia das mortes, né, de 700 mil pessoas praticamente, né, que deixaram nosso plano terreno, né? E isso pesou bastante. E o discurso, né, nos primeiros anos do governo Lula, ficou muito claro de como era feita a política anteriormente. Ou seja, em relação à questão da Polícia Federal. Hoje você vê a Polícia Federal investigando o filho do presidente. Anteriormente, o próprio presidente falou em gravação, né, liberada, que ele não aceitava que ninguém da Polícia Federal poderia investigar o filho. Ele tiraria até o ministro da Justiça, se assim fosse necessário. Né? Então, isso vai pesando, são discursos. E esses discursos, Douglas, ele vai batendo na opinião pública. Pessoas vão criando ou dando vazão a esses discursos, e esses discursos vão criando imagens. Tanto quanto o Lula, o Flávio Bolsonaro também tem uma grande rejeição, por conta dessas reverberações. E o que pode desequilibrar isso aí? Efetivamente, o senhor falou num percentual muito grande de indecisos, é isso? Sim, nós temos hoje, segundo a Quest, e aí só um cenário de alguns dias, né? Segundo a Quest, a gente tem 44, 43% de pessoas que disseram que ainda não definiram o voto. E na ciência política a gente tem uma área chamada de definição de voto, né? Ou seja, o que define o voto do sujeito. E nessas literaturas demonstram que, de fato, no Brasil, muita gente é flutuante, fica em dúvida no que vai votar. Essas pessoas, elas podem decidir as eleições, né? Então, porque elas têm um poder forte, né? O capital eleitoral do presidente Lula foi sempre muito associado fortemente ao Nordeste. Algumas pesquisas mostraram que o Nordeste anda meio triste com o presidente. Isso de alguma forma, compromete o desempenho dele? Agora você me pegou. Eu sou da área, eu estudo muito dessa área quantitativa, e o que eu tenho observado no Nordeste é a região que mais aprova o Lula. Ou seja, em detrimento das outras regiões. Eu não lembro agora no momento o instituto, mas que o eleitorado do Lula, o percentual de votos do Lula no Nordeste, nas últimas pesquisas, teriam diminuído. Isso não procede? Não vou dizer que isso existe, que eu não sou o dono da não, verdade. Mas você não tomou conhecimento dessas pesquisas? Nas pesquisas que eu venho observando, eu posso dividir por regiões no Brasil. Né? O Nordeste é que mais aprova. Ou seja, na verdade, o Nordeste é que aprova. Estou entendendo agora. As outras regiões, elas acabam não aprovando o governo. O que eu vejo assim, qual é o gargalo do governo, até em quem é lulista e esquerda não lulista? Qual é o gargalo? É o preço dos alimentos. Quando várias perguntas que você faz, você vê ali, por exemplo, quem se identifica como lulista ou esquerda não lulista, elas aprovam o governo. Mas quando chega no preço dos alimentos, aí você vê ali aquela parcela que apoia em outras questões o Lula, ele começa a não aprovar tanto. O preço do combustível, você falou o preço do combustível, que disparou. Em São Paulo está R$ 9,99. Associado à guerra, esse é o discurso do governo, mas isso tem criado problema, inclusive tem uma greve geral de caminhoneiros já anunciada aí. Isso pesa numa pesquisa agora? Pesa muito, porque isso está
no jornal, nos jornais televisivos, está nos sites, está no grupo de WhatsApp. Além disso, além de estar na mídia, isso vai influenciar no preço dos alimentos. Com certeza. E aí vem aquela questão que eu acabei de colocar. É o único ponto em que parcelas que apoiam o governo, eles chegam ali e ficam mais relutantes em apoiar a questão do preço do alimento. A greve dos caminhoneiros, o combustível vai incidir diretamente na alimentação. Então, isso, numa pesquisa agora, certamente pode mudar o cenário de pesquisas que já haviam sendo desenhadas anteriormente. E pesquisa a gente sabe que é retrato, né? É retrato do momento. Do Então, momento. tudo pode acontecer, inclusive nada. Vamos trazer agora para o Piauí. O Piauí está vivendo também um momento difícil, delicado, não tão problemático por conta da definição do vice, que era uma situação complicada. Eu acho que nunca tinha ocorrido isso dentro do PT. E o PT e o governador conseguiu resolver, mas a minha pergunta é: resolveu de fato? Ou isso deixa sequelas? Isso é uma questão muito de bastidores, né? Como eu não tenho, nem sou do PT, né? E nem tenho a entrada, não sabia lhe dizer. Mas eu acho que uma questão que daria para a gente explorar é que é algo que a gente jamais tinha visto, né? No PT. Mas por que a gente não tinha visto isso? Se a gente lembrar, sempre foi o Wellington Dias que estava capitaneando essas tomadas de decisões. O Wellington era sempre foi o Lula do Piauí, né? Do Piauí. O Lula do PT do Piauí. Do Piauí. E aí o que acontece? O que Rafael Fonteles entra em cena. Ganha a eleição lá em 2022 e ele agora é o governador. Por mais que você diga... teve muita força do Wellington Dias, e é verdade, teve bastante. A questão é que o PT se encontrou nesse momento em uma questão que ele jamais tinha se encontrado até agora, aqui no Piauí. Qual? Quem vai definir isso? É o Wellington Dias, que tem um poder que é forte, mas eu tenho um governador. Então quem é o governador ou o Wellington Dias? Ou seja, é algo que a gente observa. O Rafael não é um forasteiro na política, porque o pai dele já foi deputado. O pai dele foi um dos fundadores, né, do PT aqui no Piauí. Não sei se no Brasil, mas aqui a gente observa que ele tem uma entrada. E ele já tinha uma entrada antes, porque ele foi secretário, né? Então ele tem essa trajetória. Quando ele chega ao poder, ele pensa no poder mais à frente. Quem vai ser o vice? Daqui um dia eu não vou poder mais ser candidato à reeleição. Então, se ele tem um projeto político, ele vai continuar com esse projeto político. E aqui eu deixo claro que não é só o Rafael por não gostar do Wellington Dias. Podia ser alguém da direita com alguém da direita. É alguém querendo deixar um caminho na política. São interesses políticos, né? Tem gente não. A projeção dessa disputa pelo vice não tem muito a ver com 2026, mas com 2030, né? Porque a leitura que se faz em 2030, o Rafael seria, em tese, candidato ao Senado, o Wellington Dias também, sendo que só vai ter uma vaga. Uma vaga. Então, quem estiver no governo vai apoiar qual dos dois candidatos? O vice do Rafael, certamente apoia o Rafael. Se for o vice do Wellington, apoiaria o Wellington. Então, essa disputa que se viu hoje, ela é a disputa de 2030? Eu diria que a primeira disputa de 2030, antes de chegar no Senado, é o governo. Eu acho que sim, concordo com você desse olhar, principalmente para o governo. Por que eu digo isso? Porque o PT ele é um partido diferente de outros partidos. Vou dizer por quê. Porque se hoje fosse, por exemplo, o governador do MDB, então o governador decidiria por mais que tivesse um senador forte, né, no poder. Se fosse do DEM, se fosse do PP, seria bem mais tranquilo deles decidirem. Por quê? Porque a estrutura partidária não são iguais. A estrutura partidária do PT, ela tem muita participação na tomada de decisão. É o outro problema que está se desenhando que você trouxe para 2030. Porque o Wellington Dias ele já tem uma tradição forte. E ele tem muitos votos, principalmente no interior.
E é o que praticamente ajudou a eleger o Rafael Fonteles lá em 2022, né? Você tem uma ideia, lógico, o Rafael também, pelo trabalho que ele fez na secretaria, ajudou bastante o capital político que ele tem, né? Por isso eu disse que ele não é alguém novo, né? Mas traz esse capital político. Você tem uma ideia, nós temos 224 municípios. Apenas em 33 municípios o Rafael perdeu. Ou seja, é muito pouco, né? Então, se você observar parte dessa disputa desses 33 municípios, uma parte desses 33 municípios, a gente observa o Rafael muito perto do Silvio Mendes, que era candidato. Então, há uma força muito grande em relação ao PT. E esse problema de 2030 para o Senado, né, ele vai estar colocado. Ele já está colocado, né, no momento em que foi confirmado recente o vice, o Washington Bandeira. Olha, né? Dizem que uma reeleição, ou seja, a eleição para quem está no poder, ela é muito mais difícil do que quem está fora do poder. Por quê? Porque se você tem um bom governo, ela é tranquila. Mas se o seu governo não correspondeu às expectativas, você pode ter problema. Embora você tenha máquina, embora você tenha recursos, embora você tenha os meios de comunicação, que hoje é um negócio terrível, hoje a mídia é colada no governo. Sempre foi, mas hoje é um negócio muito mais complicado, porque você não vê dissenso na mídia, né? Basta você olhar um programa de debate numa TV do Piauí, que tem 5 debatedores e todos pensam da mesma forma. Então não tem debate, né? Não tem debate. É um discurso alinhado, uníssono, enfim. Mas quando se fala em eleição é entrega. O gestor que está tranquilo numa eleição, ou que está menos perigando perder, é aquele que entregou, né? Então, assim, os grandes projetos hoje do governo não foram entregues. Nós temos um hidrogênio verde que a empresa, salvo engano, até desistiu. Nós temos uma retomada da hidrovia do Rio Parnaíba que não andou. Nós temos o que mais? Assim, os grandes projetos não foram para lugar nenhum. E, por outro lado, nós temos, o governo se vangloria muito de ter feito estrada, mas na primeira chuva nós tivemos estradas e mais estradas rompendo. Uma estrada recente que dá acesso ao cânion do Rio Poti rompeu. Então, assim, o governo tem a comunicação e essa comunicação vende um governo. Mas o povo na rua, o povo no interior, tem uma outra visão bem diferente da que a mídia está mostrando. De que forma isso pode influenciar na disputa, na eleição? Você já começou falando uma coisa que é bem interessante. Falamos agora há pouco determinante do voto, né? Uma das variáveis para determinar o voto é a administração pública, né? Ou seja, se a administração desse governo A ou B vai bem ou vai mal. Se você pegar, por exemplo, do Bolsonaro de 2022, a rejeição era altíssima, né? Então ele ainda conseguiu bastante votos ainda no segundo turno. Mas você vê um resultado que a avaliação já indicava, por exemplo. Então, quando você observa os números das pesquisas para o Piauí, aí vem a questão da sensação do eleitor, né, e da eleitora. E isso que você falou é muito importante, porque às vezes o eleitor médio, e esse que está abaixo da média ainda, principalmente, ele não está vendo, ou seja, o hidrogênio verde. Ele está vendo, por exemplo, a mesa de casa, né? E aí isso, né, tem até uma teoria que é meio economicista, que vai falar que é a do bolso, né? Ou seja, como é que está teu bolso hoje, né? Como é que, se isso está bom, está pior do que o passado. Apesar do eleitor não ter uma racionalidade muito grande, ele tem ainda uma pequena lembrança do que ele já viveu, do que ele está vivendo. Por isso é muito importante a relação da avaliação do governo. Nas avaliações que eu tenho observado, do Atlas Intel, da própria Quest, que eu falei agora há pouco, dentre outras, o Rafael ele vem bem avaliado pela população. Ou seja, essa boa avaliação pode se transformar em uma eleição.
Não que isso seja determinante 100%. E o que é interessante da pesquisa, que você falou na questão do momento, né? Mas quando a gente pega diversas pesquisas ao longo do tempo, você começa a ver que aquele recorte de cada uma das pesquisas, elas começam a reverberar ou não, né? Ou seja, se começar a diminuir também, cair, como você trouxe a questão do preço do combustível, você pode estar crescendo, veio o preço do combustível, você pode cair. Pode vir outra coisa, você pode começar a crescer novamente. Ou seja, mas quando a gente olha o retrato ao longo do tempo, numa trajetória maior de tempo, a gente começa a ver algumas coisas. Então, ou seja, hoje, até hoje, né? Ou seja, olhando pelos dados, não que eu vou definir o futuro, mas prever o futuro, mas olhando pelos dados. Não, mas a gente tem que analisar que hoje, os números não mentem. Acho que hoje o Rafael dificilmente perderia para alguma pessoa que se candidatasse, né? Contra ele hoje. Né? Eu digo assim, os números não mentem, mas é como você falou e eu também falei, registra um momento. Vamos ver como é que esses números se comportam daqui para frente, né? Porque nós estamos vivendo uma situação que é mundial, mas que reflete aqui diretamente e que reflete na mesa, e que reflete no deslocamento, né? Ainda não estamos, graças a Deus, com 9,99 aqui não. A última vez que eu abasteci, acho que estava com 6,60, 60 e pouco. Não chegou a 7. Mas nada garante que não vai chegar, né? Então, são coisas que podem acontecer e que podem mudar uma realidade. Mas a gente está falando de governo. Vamos falar de oposição. O que falta na oposição do Piauí? Na verdade, o Piauí ele é um estado bem pobre, né? Como todo mundo sabe. Quem estuda fora até daqui sabe disso. Mas quem governou o Piauí por muito tempo? E aí tem muito essa questão, quem está ligado a isso? A sua pergunta pode me ajudar a ser respondida numa coisa que eu acabei de lembrar aqui, na minha aula de ciência política, uma professora, né? A professora Shirley, na época, não sei se ela vai escutar isso, mas ela dizia o seguinte, quando eu era estudante: vão à biblioteca e lá tem uma parte de livros que é dedicada às legislaturas da Assembleia Legislativa do Piauí. Pegue o primeiro livro publicado e pegue o último. Verifique se existem os mesmos sobrenomes lá. Os mesmos. E quando a gente for observar, de fato, são os mesmos. A oposição ela entrou num desgaste muito forte. E principalmente recentemente, no Piauí hoje é o estado, junto com o Maranhão, mais anti-bolsonarista do país. Ou seja, isso de acordo com pesquisas demonstram que o caso foi esse que eu acabei de falar do Silvio Mendes. Só apenas 33 municípios o Silvio Mendes ganhou. E ele estava muito atrelado a quem? Ao Bolsonaro à época. Se dizia, né, um candidato do Bolsonaro. Hoje nós temos o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira é declaradamente apoiador, né, do Bolsonaro. Inclusive ele pode ser, né, segundo ele, vice do Flávio Bolsonaro. Então aí você observa, na prefeitura hoje, quem ganhou a prefeitura? Teresina tem muita força, né, para cá do Silvio Mendes. O Silvio Mendes ganha aqui. Então, se você observar, tem muito uma pecha tanto só histórica, né, dessa questão das grandes famílias, mas também a gente tem atualmente do antibolsonarismo aqui no Piauí. E os candidatos que são de oposição são ligados a Bolsonaro, né? Vamos pegar a sua lógica, o do antipetismo e do antibolsonarismo? Sim. A sua lógica faz muito sentido, né? Faz muito sentido. E o antibolsonarismo, o que seria? O Bolsonaro defende a família, defende a religião, defende Deus. Será se o antibolsonarismo é estar contra isso, esses valores, esses princípios, pela lógica do antipetismo? Seria. E aí? A priori, sim. A questão é quem fala por Deus e como fala por Deus e como fala pela família. Ou seja, quando você fala de uma família, e eu defendo minha família, por exemplo, que família? E a sua família? Como ela é? Ou seja, quem é você para defender essa família? E Deus? Como você defende Deus? Eu estou bem filosófico aqui, mas a questão é
quando a gente diz eu defendo a família e defendo Deus, qualquer um de nós na sociedade podemos dizer isso. A questão é como eu defendo o posicionamento de Deus e como eu defendo o posicionamento da família. Ou seja, aquele sujeito que está lá no interior do Piauí, lá em Pajeú do Piauí, que eu já fui lá, bem longe, está lá na casinha dele com a família dele e vota no Lula, por exemplo. Será se ele é contra a família e é contra Deus? Ou ele enxerga que aqueles que dizem que são a favor de Deus e da família não são tão a favor assim? Ou seja, na perspectiva que ele analisa. Então, isso é o que nós chamamos de clivagens sociais na ciência política, nas ciências sociais. É adesão a discursos e adesão a comportamentos. Então, não basta só o Robert dizer que acredita em Deus e na hora que eu sair daqui, uma pessoa vem falar comigo e eu viro a cara para ela, ou ela me pede uma ajuda e eu digo para ela me esquecer. Ou seja, onde é que está Deus aí na minha família? Digo que sou a favor da família, mas quando eu saio daqui vou me encontrar com outra pessoa que não seja minha mulher, né? Não que eu vá fazer isso, né? Mas entenda, né? Ou seja, é interessante a gente verificar que falar, qualquer um pode falar. A questão é fazer. Eu faço essa pergunta pelo seguinte: dizem que nunca um estado ou os municípios receberam tantos recursos quanto na gestão do Bolsonaro. Foi na gestão do Bolsonaro que o Bolsa Família passou de 180, 190 reais para 600 reais. Então, assim, a população não consegue enxergar isso? É uma boa pergunta. E foi uma pergunta que, na verdade, norteou um pouco da eleição de 2022. O Bolsonaro ele faz esse aumento de 600 reais de forma emergencial e por poucos meses. E ele ia voltar a patamar de 180. Só que o Congresso derrubou aquilo que ele pediu orientação de voto. A orientação de voto fosse não manter mais os 600. E quem manteve os 600 naquele momento não foi ele, mas foi o Congresso. O Congresso aprovou que manteria aquilo. E é isso que é bem interessante, que é muito parecido com a questão da família e de Deus. Ou seja, você fala, mas você faz? Não, quem fez? No frigir dos ovos, ficaram os 600. Para o cidadão comum lá de Pajeú, de Pajeú, talvez nem saiba que o Congresso foi que fez isso. Na verdade, foi o governo do Bolsonaro. Como tem muita coisa que se atribui ao Lula, e não foi o Lula, né? Mas, enfim, no imaginário popular, foi o Lula. Seja por bem, seja por mal, é o presidente da República que responde. Por exemplo, na época do Bolsonaro, o combustível chegou a R$8. A esquerda e o Lula quase põem um ovo, atribuindo isso ao governo. Hoje, acabei de assistir, antes da gente começar a gravar, um vídeo do Lindbergh Farias, dizendo que isso aqui não tem nada a ver com o governo, que isso aqui é uma guerra. E é de fato uma guerra, ninguém nega isso. Mas essas narrativas é que conduzem, muitas vezes, o voto do eleitor. E não tem nada a ver com o Lula, como não tem nada a ver com o Bolsonaro. Bem interessante você colocou, mas a narrativa dos 600 reais foi bastante divulgada, dessa questão do Congresso, como a questão da gasolina aqui na época do Bolsonaro, como a gasolina agora neste momento agora que a gente está vivendo. Tanto um lado quanto o outro pega essas narrativas e joga isso. É como se você pegasse um grão de areia, por exemplo, e transformasse isso num deserto. Mas como você faz a partir disso? De meios de comunicação, seja o WhatsApp, seja as redes sociais, a partir de influenciadores. Na época, né, me permita só discordar um pouco do valor, que como eu tinha carro também, eu cheguei a pagar mais de R$9 aqui em Teresina também na época. Eu não me recordo, eu cheguei a botar 8. Mas eu cheguei a botar mas vamos mais de 9. Vamos trabalhar com 9. Na verdade, mesmo tendo a guerra, o governo sim, ele tem que resolver isso. É um papel do governo. Agora há pouco mesmo eu estava conversando com um colega também acadêmico da área da ciência política, e a gente estava falando sobre isso, falando sobre o seguinte: rapaz, no Brasil
os governantes resolvem muito pouco. Nós temos muitos problemas e se resolve muito pouco, não importa se é da direita, se é da esquerda ou do centro, de quem ocupou o poder. Se resolve pouco demais em relação ao que a gente realmente necessita. Isso é verdade. Lógico, como é que o eleitor vai decidir o voto sem informação? Se eu não tenho informação, aí você pega, por exemplo, um deputado influencer, ou você paga um influencer ou uma influencer, né, uma mulher, para que você possa fazer isso, para reverberar onde chega naquela pessoa. Que mensagens chegam a essas pessoas? Ou seja, aí você acaba entrando em grupos de WhatsApp, a sua rede social só te entrega aquilo, não entrega outra coisa, você começa a criar bolhas. E isso que a gente está falando aqui de preço, de valor de Bolsa Família, isso vai chegando nesses grupos de uma forma que aquela bolha quer que chegue. Não como eu e você, que a gente tem maior esclarecimento, vai compreender e vai criticar. Pelo contrário, aquilo já vai chegar como uma verdade já pronta, só para ele postar para outra pessoa. Ou seja, é nisso que a gente acredita e é nisso que a gente vai colocar. Por mais que aquilo não seja um fato verídico. Isso é fato. Aliás, a gente vê às vezes um deputado, seja de um lado, seja do outro, querendo vender uma verdade que está na cara que não é verdadeira, Demais. Mas ele nem treme o olho. Demais. Tem muito interesse envolvido nessa mentira. Bom, mas eu sei que você está com pressa, nós também temos que cumprir o horário aqui por conta de outros compromissos. Mas eu queria fechar essa nossa conversa aqui, que aqui não tem entrevista não, nem eu estou lhe entrevistando, nem você está me entrevistando, a gente está batendo um bate-papo aqui, tentando esclarecer algumas coisas, que a gente precisaria de muito mais tempo para esclarecer, mas infelizmente não temos. Mas assim, essa eleição nacional, ela está com a cara de plebiscitária. É só a cara? Ou é uma coisa, ou é outra? Ou você é contra ou é a favor? Não tenho muito pelo contrário, não tenho meio termo. É assim? Infelizmente, a gente entrou num sistema de polarização bem forte. E aí, tem uma coisa que você falou, eu lembrei que agora, nessas pesquisas que é o Estudo Eleitoral Brasileiro, do ESEB, a gente nunca teve uma direita tão grande como a gente tem agora, né? Ou seja, de pessoas que se dizem, né, ser de direita. Antigamente, a primeira posição era o centro, depois era a direita, depois as pessoas tinham vergonha de dizer que era de direita. Talvez. Aí hoje as pessoas são de direita, a segunda centro e a terceira esquerda. E a gente vê muito o quê, né? Eu não diria assim, nós temos um fiel da balança, né? E algumas, como eu posso colocar, empresas de pesquisas vêm demonstrando isso, que é aqueles sem identificação, né? Ou como alguns chamam de centro, e eles ainda defendem muito a eleição. Por quê? Porque parte deles ainda se diz nesse momento votar à direita, por exemplo. Mas em outros momentos eles se dizem mais votar à esquerda. Eu estou pegando o Bolsonaro e o Lula, né? Flávio Bolsonaro e Lula. E muito disso, isso ainda é muito complicado da gente observar. Porque são esses fatores que a gente está colocando. O preço da gasolina, da alimentação, como o governo vai tratar isso, quem ele defende, se ele defende minorias, se ele não defende minorias, né? Por exemplo, eu posso deixar bem claro para você que uma fala homofóbica de um deputado pode angariar bastante votos, apesar de ser um crime, mas ele vai angariar bastante votos. Por quê? Porque as pessoas se identificam com essa questão valorativa. E aí muitas vezes quem é de centro vai surfar nessa onda e vai dizer, é esse. Essa história de que nunca houve tanta gente se manifestando de direita como agora, é interessante. E eu me lembro que eu fiz uma entrevista com a Regina Souza, acho que ela estava senadora na época, e ela estava assim horrorizada naquela época, antes da eleição do Bolsonaro, né? Exatamente com isso, quer dizer, onde é que estava esse povo que está na rua, que está acompanhando o Bolsonaro, que está... A Regina foi, inclusive, na época, uma das poucas, se não a única pessoa do Piauí que teve essa leitura, que foi para a TV fazer essa leitura. Se alguém fez calado, na surdina, nos bastidores ou em sala fechada, né? Quer dizer, às vezes se nega também o óbvio. E outra coisa, ela dizia que assim,
que a facilidade que o Bolsonaro tinha de se comunicar, que era uma característica da esquerda e não da direita, de se comunicar com as massas, com o grande público, inclusive com o público da esquerda, com o trabalhador. Então, assim, ela estava fazendo uma crítica, era uma crítica construtiva, e foi até criticada por algumas pessoas, porque ninguém quer ser crítica, ninguém aceita crítica, né? Nem direita, nem esquerda, ninguém aceita crítica. E você tem que ter esse discernimento. Sim. Se não tiver o discernimento, você não consegue fazer a leitura. Se não consegue fazer a leitura, você não consegue. E engraçado problema, que a Regina fez essa leitura naquele momento em que ela era muito criticada no Senado, porque ela entalava no discurso, não conseguia se expressar. E eu também nunca consegui entender aquilo, porque para mim a Regina sempre foi muito articulada. Primeiro que era professora, bancária, mas também professora. Segundo porque nunca não, ela sempre teve acesso à mídia, ela sempre falou em público, ela sempre liderou os movimentos do PT, da esquerda no Piauí, mas no plenário do Senado ela virava não sei o que, aquilo não tem explicação para aquilo não. Acho que talvez, né, não posso dizer com autoridade, mas do pouco que eu sei da área das ciências sociais, né, é muito da questão dela ser uma mulher negra, vir de baixo e ter reprovação dos colegas do local. Você imagina você estar num local onde todo mundo te olha torto, né? Ou seja, te olha como inferior e você vai ter que subir na tribuna para falar, né? Então você, muitas vezes, aquilo te atrapalha também, né? Eu acho que a Regina, voltando à leitura dela, é bem interessante, de fato. E aí a gente vê, o PT ele entra no poder no momento em que o Fernando Henrique Cardoso ele estava no poder. E o PT era o quê? Oposição. E você batia em quem? No governo. Quando o Bolsonaro ele ascende ao poder, já vinha algumas mais de década do PT no governo, e ali ele era o governo. Então, nasceu uma oposição de uma pessoa, o Bolsonaro, e outras pessoas, lógico que é interessante a gente verificar isso, muitas pessoas, principalmente grandes empresários, por trás dele, né? Ou seja, para que articulasse a chegada dele onde ele chegou. E quando ele chegou com um discurso de que agora a gente tem que mudar. E aí a pessoa, poxa, é verdade. Quando tem que mudar, porque não tá bom, minha vida não tá bem. A vida de ninguém nunca vai estar 100%, a não ser que a gente fosse muito bilionários, né? E mesmo essas pessoas vão ter algum tipo de problema que não seja financeiro. E aí você chega com uma solução para problemas para essas pessoas. E isso é o discurso mais fácil. Mas isso também é o discurso da esquerda. O que a esquerda vendeu de facilidade, meu Deus. Está trazendo para cá. Ou seja, foi o que eu acabei de dizer. Ou seja, é o discurso mais fácil da oposição. Quando a esquerda estava na oposição e ganhou do Fernando Henrique Cardoso, para ela estava mais fácil falar. Até ser jornalista de oposição é mais gostoso. Olha aí. Falar dos problemas. Porque quem está no governo tem que se defender desses problemas. Ou seja, é mais fácil eu atacar você do que você está no poder e eu não, e convencer as pessoas de que você está errado. E alguma pessoa ou grupo de pessoas vão observar que, poxa, é verdade. Por mais que aquele problema seja pequeno ou seja grande de fato, mas vamos pegar um problema pequeno, eu posso superdimensionar esse problema. Professor, eu queria passar aqui o dia todinho, até porque vai surgindo mais questionamentos, mais dúvidas, mais assuntos a serem tratados, e aí eu queria tanto que a gente falasse sobre isso, mas não vamos ter tempo, que era sobre essa questão, a gente está falando de que nunca houve tanta direita se mobilizando no Brasil, mas na América Latina a direita está voltando ao poder. Por quê? Tem uma onde a esquerda fracassou. É a questão que eu estava ali colocando. Nós estamos vivendo um momento, e aí eu pegando aqui, tem uma plataforma de pesquisa que é chamada World Survey Value, né? Que faz uma análise americana, e eles fazem uma análise justamente dessa questão valorativa, de valores. Ele vai dizer, olha, uma grande sacada da direita atual foi se colocar no campo dos valores. Que valores são esses? Por exemplo, enquanto a esquerda está dizendo, por exemplo, chegando a dizer, olha, eu tenho que
trabalhar para poder garantir direitos de pessoas que são diferentes. Seja a pessoa que é deficiente, a pessoa negra, a mulher, LGBTQIA+, e aí vai. Ou seja, o que a direita vai dizer? Essas pessoas estão tomando o teu espaço de local. Ou seja, o teu emprego, está tomando o teu benefício. Se ela não tivesse esse direito, você estaria bem, o teu emprego estaria lá. Olha a questão das cotas, né? Eu vi uma entrevista que parece um meme até, mas é bem engraçado, é real. O rapaz chegou, né, e diz assim, perdi a minha vaga na universidade por conta das cotas raciais, né? Primeiro ponto, nem todas as cotas são raciais, existe vários tipos de cotas ali dentro. Segundo ponto, aí pergunta, mas em que colocação você ficou, né? Em 1000 e tanto, né? Quantas vagas tinha? 50 e pouco. Ou seja, olha a questão, isso acaba gerando uma noção de ódio. Inclusive, por exemplo, as bolhas de opinião, né? Às vezes aquela opinião estava até no poder anteriormente, aquela bolha, mas ela saiu por alguma coisa, aí ela se torna oposição, porque ela queria estar lá. E aí começa a criar uma noção desses valores. Esses valores hoje se bate muito, Douglas. Se você pegar os questionários, você vai deixar isso bem claro, você vai ver como que pessoas que são alinhadas à direita, quanto de ódio que elas têm a valores de conquistas, de pessoas que antes, por exemplo, não tinham essas conquistas. E aí o que é interessante desses questionários é que você pergunta a várias pessoas de vários lugares do país e não é uma opinião particular. Quando você começa a cruzar os dados, você começa a encontrar várias correspondências ali. E aí você começa a ver, opa, é assim que está se formando. E você começa a ver, por exemplo, a direita antes era muito atrelada à economia. Nós estamos com desemprego baixo, a inflação está baixa, e as pessoas, poxa, Fernando Henrique Cardoso, um exemplo. E aí quando você fala hoje e diz, olha, nós alcançamos o menor desemprego já visto, já notificado no IBGE de todos os tempos, as pessoas, ou seja, isso já não causa mais impacto na direita. Eu estou, por exemplo, aumentando o salário 2, 3 vezes a mais, o salário médio, do que 5 anos atrás, mas isso já não impacta mais. Ou seja, a inflação está bem menor também do que já teve registrada, mas isso também não bate na direita, porque o que vai bater na direita são os valores. E se você pegar os governos de esquerda na América Latina como um todo, eles vêm o quê? Contribuindo para que pessoas, digamos assim, pelo menos o foco deles em comparação ao passado, mais pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, mulheres estão dentro. E aí tem pesquisas internacionais, inclusive europeias, né, americanas, que demonstram que um grande fiel da balança das eleições são as mulheres. E muitas vezes as mulheres, mais as mulheres negras, que são aquelas que mais foram incluídas, menos foram incluídas na história. E se veem hoje com espaço de inclusão. Não que elas foram incluídas totalmente, mas que se veem mais em espaço de inclusão. Essa retórica ela é interessante, porque dos valores, né? Porque faz com que as pessoas como eu posso dizer, se afiliem a um tipo de discurso ou a outro tipo de discurso. E só para finalizar essa fala, tem um livro muito bom que agora esqueci o nome do livro, mas ele vai falar, né, sobre a questão do como trabalha o fascismo, né? E ele diz o seguinte, que é do Stanley, né? Ele diz assim: essa questão da criação desses dois campos é uma criação artificial, ou seja, que é um professor americano dos Estados Unidos de filosofia, ele diz assim, é artificial. Por que é artificial? É a criação do nós contra eles. De fato, nós não deveríamos estar um contra o outro, né? A gente deveria estar somando forças, né? Mas essa divisão ela é importante por quê? Porque gera capital político para lados diferentes. E uma coisa eu concordo, que essa divisão, essa questão ideológica de direita e esquerda, ela é fantasiosa realmente, porque ninguém está preocupado com direita ou esquerda. Ninguém. Todo mundo quer se dar bem. A gente diz isso sem nenhum receio, porque é o seguinte,
vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, houve a Revolução em Cuba. E aí eles se colocaram contra e até aplicaram embargos e tudo. E muita gente associa isso ao socialismo, ao comunismo. Não tem nada a ver. O embargo americano em Cuba, ele se dá por questões econômicas. O Fidel se apropriou de todo o capital americano dentro da ilha, hotéis, fazendas, indústrias, comércio, equipamento, máquinas, tudo. Então, assim, o problema deles é esse. Não tem nada a ver se o Fidel escraviza, se matou, nada, isso não interessa. Da mesma forma que não interessa a Venezuela. A Venezuela interessa o petróleo. E muito mais associado ao que foi tomado deles do que do petróleo em si, né? Então, assim, essa questão, eu costumo dizer que tem um grupo meio bobão que fica levando isso ao pé da letra, defendendo isso ao pé da letra. Mas, na verdade, você vê, eu não conheço um outro presidente da República que vive mais nababescamente do que o Lula. E o Lula é o homem da esquerda, o homem do trabalhador, enfim, né? Mas por aí vai. Só exemplificando a questão do Lula aí como um homem que chegou ao poder, e o Bolsonaro era acusado porque gastou 20 milhões, eu acho isso um absurdo, de cartão corporativo. E o Lula já vai para mais de bilhão no corporativo. Tá entendendo? Assim, não tem nada a ver essa questão, a questão ideológica é só uma desculpa. É onde pega as pessoas. Atrelado a isso, existe a questão das pautas identitárias e tudo, que o Lula, em época de campanha, até procura se afastar um pouco, diz que ele está sendo orientado a se afastar dessa questão, de algumas questões identitárias. O que eu acho um absurdo, porque tinha que manter mesmo a coerência e tal. Se eu defendo uma coisa e eu sou convicto dela, não interessa se você discorda. Eu tenho que levantar essa bandeira e ir até o final, entendeu? E não baixar essa bandeira para ganhar a eleição, levantar a bandeira. Baixar a bandeira, levantar... Isso é meio hipócrita. Tem algumas questões assim, sabe? Eu até publiquei um artigo recentemente, numa revista científica, né? Junto com alguns alunos, e a gente prova, em relação às cotas raciais, que a ideologia ela é uma divisão de águas, né? Ou seja, entre esquerda e direita e centro, né? Que a gente testou os três, né? As três ideologias. E aí a gente cruzou estatisticamente, a gente fez uma regressão linear para observar se isso realmente resistia, por exemplo, à renda, à cor da pele e ao gênero, né? E observamos que, de fato, a ideologia ela se sobrepõe a isso. Ou seja, esse artigo demonstra um pouco, né, que pode ser criticado, não é verdade absoluta, mas que a ideologia ela importa, de certa forma. Um outro segundo ponto é o que você falou, e a questão é, nós sabemos disso, sabemos nós dois aqui, sabemos que essa questão de ser contra o comunismo, ser contra o socialismo, é só uma retórica. Isso. Ou seja, o caso mais recente mesmo agora é a Venezuela. Foi lá, capturou o Maduro, só vamos acabar agora com o socialismo. A oposição da Venezuela viu, poxa, agora o Trump vai dar o poder pra gente, né? Ele tá aqui dentro, o que foi que ele fez? Deixou o poder praticamente com a linha do Maduro. Mas com o compromisso de se alinhar economicamente a ele. Aí o que ele queria? O petróleo. Tá guerreando contra o Irã. Aí você diz, por que ele tá guerreando contra o Irã? O que ele quer? O petróleo. Ele achou que ia fazer uma coisa, como diz o piauiense, achou que ia fazer um giro, fez um giral, né? Hoje ele está recebendo muitas críticas de pessoas que apoiam ele, principalmente que financiam a campanha dele, para que ele pare a guerra. Porque assim como a gente está sofrendo a alta dos combustíveis, eles também estão, né? E dos alimentos, e dos transportes, e aí vai. É verdade. Bom, tá aí a gente chegando ao final da nossa conversa aqui. É uma pena, viu? Porque eu gostei dos seus posicionamentos. Não são o da vala comum.
são pensamentos articulados e criteriosos, né? Isso é muito bom numa pessoa que vai fazer uma análise política. Você tem que realmente ter essa visão e se desnudar de algumas tendências ou preconceitos, né? Parabéns pelas colocações que você fez. Infelizmente, chegou ao final mesmo. Só agradecer, viu, professor? Agradecer e dizer que esse Parla Mais, ele é voltado para, como o próprio nome já fala, de parlar, de parlamento, de parlatório, né? A gente vai ainda falar muito aqui sobre alguns aspectos da política, vamos trazer candidatos de todas as matizes e cores ideológicas e políticas partidárias, e a gente vai trazer também analistas, e eu quero que o senhor volte aqui. Tá bom? Eu que agradeço o convite, e de fato, né, eu acho que falta muito a política, a análise política, né, a questão... Eu sou pelego em dizer isso porque eu trabalho com métodos quantitativos, então eu gosto sempre de observar o que os números estão dizendo para que a gente possa tentar verificar, né? E isso, lógico, não de uma forma rasa, mas tentar verificar aquilo atrelando a teorias, a análises, para que a gente possa de fato dizer algo, né? Eu não posso, às vezes, né? Infelizmente, algumas pessoas vão falar sobre política, vão falar muitas vezes como se fosse uma coluna, né? Ou seja, digamos assim, de... Uma opinião, né? Uma opinião. E essa opinião, ela é perigosa, porque às vezes, né, essa opinião vai reverberar em determinadas bolhas e isso vai reforçar ou vai rivalizar, né? É verdade.